Sim. Mas queria te fazer assim uma pergunta que o tema é vocação e missão, né? Mas eu acredito que algo que a gente nunca tocou aqui no Parábolas é sobre missão pessoal, né? Eu vejo, eu acho que, bom, eu sou uma pessoa que está vendo de fora, né? Mas parece que você tem bem definido assim a sua missão pessoal, né? E coloca os seus dons e empenha a sua evangelização dentro de uma missão pessoal que Deus te chamou, né? Então, fala um pouco pra gente sobre missão pessoal e sobre esse chamado particular na sua vida. Eu até agradeço a pergunta, porque às vezes ela sempre vem, essa pergunta sempre de uma forma ou de outra, ela já chegou de várias vezes a mim. E é tão importante a gente entender isso, porque vai te dando uma liberdade tão grande. Eu sou comunidade Shalom, comunidade católica Shalom, sou comunidade de vida, e o carisma e a missão da comunidade é a minha missão. Então, a minha missão primeira é essa missão como Shalom, é evangelizar de todos os meios e de todas as formas o anúncio explícito da paz, Jesus Cristo ressuscitado que passou pela cruz. É a minha missão. Mas a beleza do chamado de Deus e da unicidade, cada um é único, cada um é um dom. E esse anúncio que eu anuncio e que eu evangelizo como comunidade Shalom, como corpo comunitário, tem também um toque pessoal. E aqui entra um chamado pessoal, uma missão dentro da missão. E que eu vou descobrindo junto, foi dentro da comunidade que eu fui descobrindo. E a comunidade vai confirmando se é uma missão dentro da missão, se é um carisma pessoal dentro dessa mesma missão, então está junto. Eu não evangelizo sozinha, não realizo isso sozinha, a comunidade faz comigo e confirma. Esse é um primeiro ponto, porque eu posso cair na tentação de achar que eu tenho certeza, Deus me deu esse dom. Por exemplo, vamos tocar concretamente, escrever ficção. A comunidade nunca tinha nada nessa área de ficção, não tinha nada. E quando Jesus me inspirou a escrever Techuvá, em 2008, lá em Volterra, já tinha um fato na minha história. Na minha adolescência, eu sempre gostei de ler e de escrever. O meu hobby na adolescência era ler e escrever. E eu tinha escrito 6 romances e meio. Não publiquei nenhum, mas eu tinha uma máquina de datilografar, azul, portátil, que eu datilografava. Então, eu datilografava e colava e grampeava, e depois todos os livros tinham o mesmo número de páginas, não sei por que todos tinham 128 páginas, e um amigo meu desenhava a capa que eu queria, eu colava a página, ficava feliz e escrevia outro. Então, assim, já tinha um dom. E que chegou uma ocasião na minha vida em que apareceu uma ocasião de levar para uma determinada editora e publicar, pelo menos expor para publicação alguns daqueles livros. E eu não queria, porque todos os personagens, no fundo, era eu. Eram os meus questionamentos, então era me expor. E eu fiquei com medo de que, se a minha irmã assistir isso daqui, eu te amo e não estou te acusando, você sabe disso, mas fui eu que fiquei com medo dela poder levar, que ela dizia que tinha um sonho de que eu me tornasse uma escritora famosa, que tivesse uma noite, um coquetel de lançamento dos meus livros, para ela dizer assim, uau, é minha irmã. Aí eu fiquei com tanto medo, vai que ela leva. Eu queimei tudo, enfim. Meu Deus. Só que eu não só queimei tudo, eu me convenci que eu não sei escrever, que eu não gosto de escrever. Eu enterrei um talento mesmo, que depois disso, se eu fosse falar minhas características, dentre elas eu diria que eu não sei escrever, eu não gosto de escrever. E eu digo a vocês uma coisa verdade, eu sou preguiçosa para escrever, eu tenho preguiça de escrever. Aí, em 2008, Jesus me pediu isso. E foi uma crise que eu tive que viver quando eu entendi o que ele estava querendo, é que eu escrevesse ficção para evangelizar os jovens. Mas como tinha um sentido para evangelizar os jovens, isso daqui é vital para o carisma Shalom, portanto, para mim. E dentro de mim tem esse desejo da evangelização dos jovens. Eu disse, tá bom, Senhor, eu faço. Mas não tem nada disso na comunidade, é claro que não vão aceitar. Ok, aceitei, acertei as contas com Jesus e disse, quando for possível, a gente faz. Então, quando, enfim, eu comecei a escrever, quase 2 anos depois dessa inspiração, eu comecei a escrever e, enfim, me enchia, porque eu dizia, é vontade de Deus, a coisa flui, mas a comunidade não tem nada disso.
E eu me consagrei, portanto, no carisma. Dei tudo. E eu não posso ficar retendo nada para mim. Talento, tempo, o tempo que eu estou usando para isso aqui é um tempo consagrado a Deus. Eu não posso ficar retendo para mim. Então eu preciso expor. Se for de Deus, a comunidade confirma. E aí eu expus para a comunidade. Primeiro eu expus para a Emi, eu levei para ela a única coisa, o único capítulo que eu tinha digitado, e disse a ela, olha, eu acho que é vontade de Deus, eu acho que é voz de Jesus, posso estar totalmente enganada, mas eu queria que você visse se vale a pena eu continuar investindo meu tempo nisso daqui, porque se não for vontade de Deus, morre aqui a história, a fantasia acaba. E ela, no dia seguinte, me procurou e disse, cadê o resto da história? Eu disse, eu não tenho tempo para escrever, assim, eu não tenho tempo. Aí ela disse, não só é vontade de Deus, como é urgente. Eu já tentei várias vezes escrever ficção e não consegui. Sai o quê? Formação. Isso é urgente, se é vontade de Deus, faça. Então eu tive uma confirmação ali de que era vontade de Deus e que eu tinha realmente um dom para isso aqui. E aí eu comecei, assim, infelizmente até agora eu só consegui fazer a trilogia Techuvá, mas eu tenho 7 livros inteiros na minha cabeça que precisa do tempo, e se Deus quiser eu vou conseguir digitar essas coisas aqui, mas eu já entendi que, e pelos frutos, sobretudo pelos frutos, eu fui vendo, tem um dom, e tem um carisma, um chamado aqui dentro, que também eu fui ajudando, graças a Deus, quando eu fui entendendo, eu fui ajudando outros a irem desenvolvendo. Antes do lançamento do Techuvá, meses antes, foi lançado o Tomás Rocha, do Edilson, que eu vou denunciar, tá devendo o restante. Edilson Silva. Cadê o restante do Tomás Rocha? Denúncia feita. Não corte essa parte. Não Então, cortarei. eu tinha conhecido o Edilson e, na época, ele era Comunidade Vida, morava em Salvador. E quando eu vi o talento do menino, a história era muito massa, eu comecei a dar todo o incentivo para ele fazer, porque eu não tinha noção de quando eu ia terminar o Techuvá. E aí eu disse assim, eu até falei para ele, vamos fazer de tudo para lançar o seu primeiro, porque não, na comunidade não tem nada de ficção, então vai ser um choque. Vai muita gente se escandalizar, se escandaliza primeiro com o teu, quando vier o meu já estão acostumados, então a coisa já vai estar mais Gaiata. tranquila. Foi verdade, eu fiz isso mesmo. E, e também eu entendo que na comunidade, uma outra missão minha passa pelos estudos, pela teologia. Isso a comunidade foi me ensinando, foi me fazendo descobrir. Eu já gostava de ler, quando eu entrei na comunidade, eu já tinha lido todos os documentos do Vaticano II, eu já tinha lido a Bíblia toda. Mas é porque eu gostava de ler, não significa que eu tinha entendido o que eu tinha lido. Mas ali, assim, tem um sinal de Deus ali. E a comunidade foi me ensinando, me formando e confirmando. Então, esse meu percurso dentro da comunidade é em vista de uma missão comum, mas que eu até, todas as coisas que eu posto, geralmente eu coloco hashtag estudar também é missão, porque eu não estou estudando buscando títulos, eu não estou estudando, porque José é inteligente, nem sou esforçada, na verdade, sofro que só para escrever qualquer coisa, mas tem uma missão com uma leitura, a leitura que eu faço como latino-americana, como mulher, como celibatária e como shalom, a leitura teológica que eu faço, eu sei que é uma contribuição também para a teologia, para a comunidade, para a igreja. E eu assumo mesmo isso como missão, não, por isso eu não tenho problemas e medo de falar. Antes de começar o doutorado, quando eu tinha terminado o mestrado, eu dizia assim, eu desejo fazer o doutorado. Se a comunidade confirmar, faço. Se a comunidade não confirmar, a minha vida não depende disso. Mas eu desejo, porque eu tinha consciência de que minha missão na comunidade também passa por isso, e a comunidade vai confirmando. E a gente vai vivendo os desafios dentro dessa missão, que são muitos, mas com consciência de que vale a pena, porque tem um sentido e tem uma missão. Então, uma coisa que deve andar muito junto, primeiro, é a obediência. Porque se é realmente uma missão, então a missão ela nunca é pessoal. Não existe uma missão assim, pessoal no sentido para mim. A missão não é para mim, a missão é sempre em vista de um povo, é em vista de. Então, se é em vista desse, não é em vista de mim, então eu não preciso ter medo de expor, de colocar ali diante daqueles que têm autoridade sobre mim, que têm uma responsabilidade também e um dom espiritual sobre mim, para me ajudar a discernir. Então, a obediência caminha junto, porque eu posso, na verdade, estar chamando de missão pessoal projetos pessoais, que é outra coisa. Querendo aquilo que, teoricamente, eu já teria dado a Deus,
e que, na verdade, eu estou querendo tomar de volta e realizar os meus sonhos do passado, ou então novos sonhos com as coisas que eu vou aprendendo. Gente, tudo que eu sei, eu aprendi na comunidade. O que eu era, tem o padre Silvio Scopel, acho engraçado, de vez em quando ele e tantos outros dizem assim: ah, eu vi, Josefa, vi quando você chegou puxando a cachorrinha, eu bolo de rir com essa história, ou seja, pobre de maré desci. E, assim, e continuo, graças a Deus, né, sendo arrastada. Então, assim, eu fui formada dentro da comunidade, a comunidade me deu tanto. E eu vejo literalmente a minha vida um divisor de águas, o que eu era e o que eu sou. E eu tenho uma dívida de gratidão eterna, mas eu não estou dentro da comunidade, não permaneço porque eu tenho uma dívida para pagar, não, porque é o que eu sou. E a descoberta de quem eu sou vai me dando liberdade de cada vez mais viver plenamente tudo aquilo que Deus vai me mostrando que Ele quer de mim. Então, eu coloco a serviço, mas é preciso ter realmente uma coragem muito grande da verdade, de isso aqui é uma missão e um chamado de Deus para desenvolver uma missão, ou são projetos pessoais que eu quero desenvolver e agora a comunidade precisa abraçar, e se não assume, então aqui não é mais meu lugar, porque o centro da minha vida, isso aqui, se torna um ídolo. Então, essa é a diferença entre uma missão pessoal e um projeto pessoal, um projeto nesse sentido que é meu, um ídolo que eu tenho e que eu quero a todo custo que abraça, senão todo o resto deixa de fazer sentido. É uma linha muito tênue que separa os dois e que a forma como eu vou poder saber o que é e o que não é vai estar realmente no meu diálogo com Deus. É a verdade, a coragem da verdade. E a verdade significa abertura diante de Deus, que faz com que eu não me esconda diante dos outros. Não sei se respondi. Eu gostei, eu gostei. Tocou aqui dentro do coração. Bom, mas assim, eu acredito, né? E ainda eu acho que eu não tenho tão bem definido assim minha missão pessoal, né? Eu peço muito a Deus essa clareza e dou passos, né, diante daquilo que ele já vai me mostrando, claro, né? Mas quando a gente vai descobrindo um norte, né, parece que a gente ganha potência, ganha Sim, dedicação, né? sim. E vai podendo tocar em alguns frutos, assim, né? É Uhum. como se Deus revelasse e ele confirmasse, né? É isso mesmo. É isso mesmo que eu quero, né? Você tá no caminho Tudo vai se certo. tornando tão mais claro, tão mais leve. Você tem uma experiência de liberdade. Então, eu incentivo muito que cada irmão, que cada missionário, cada pessoa descubra, porque isso vai ser uma riqueza para você, vai ser uma Sim. riqueza de liberdade, de conhecer tudo que Deus tem para você. Eu lembro que quando eu estava no noviciado, uma das irmãs que era da equipe de formação, na época, eu lembro de um dia eu sentada conversando com ela, eu disse assim: Cecília, eu tenho a impressão de que Deus me deu muito, mas eu ainda não sei o quê. Mas eu tenho a impressão de que dentro de mim tem muita coisa. E eu quero descobrir tudo, porque eu quero viver tudo isso. Eu sempre tive essa sensação de que Deus me deu muitos tesouros, me deu muitos dons. E eu vejo que uma característica minha é sempre estar aprendendo. Onde eu posso estar aprendendo uma coisa, eu estou aprendendo, mas também é um risco de estar aprendendo tanta coisa e não aprender nada no fim das contas, só fazer besteira. Mas é porque eu quero descobrir tudo que Deus tem para mim. Então eu quero viver tudo, eu quero dar tudo para dar todas as ocasiões dele realizar toda a obra que ele quer realizar através de mim. Então eu incentivo muito que não tenha medo de descobrir qual é a sua missão pessoal, porque só vai te enriquecer, te dar liberdade e vai enriquecer a comunidade, vai enriquecer a igreja, que vai somando e que vai junto. E falando da minha experiência como comunidade Shalom, a comunidade, aí não existe a comunidade, esse ente assim abstrato, não tem para poder tolher, limitar o dom de Deus, quando reconhece que é um dom de Deus, ela quer esses frutos, ela quer esses frutos. Então, é a coragem realmente da verdade, de não ter medo de se expor à luz do Espírito para saber, é vontade de Deus ou são planos pessoais ainda guardados? E até isso é importante, porque se eu descubro que são planos pessoais ainda guardados, que eu estou querendo agora desenvolver e transformá-los em meus, portanto, se transforma um ídolo na minha vida. Então, essa descoberta também é um grande dom,
para um processo de conversão. E ali eu vou dar também grandes saltos. Então, até isso daí é dom. É, rapaz. Então, aqui o incentivo. Se você ainda não sabe qual é a sua missão pessoal, reze com isso, né? Reze, enriqueça a igreja com seus dons. Não esconda os seus dons, né? Ah, por muitas vezes, e aí tocando na vida de alguns amigos, de pessoas que eu pude acompanhar na comunidade, né? Eu percebo uma grande crise, assim, por não se identificar, às vezes, com aquilo que está fazendo, não se identificar ali. É claro, existe uma graça sobrenatural da obediência, né? Mas existe também o se colocar diante da comunidade, né? E aí, independente da sua paróquia, da onde você estiver, se colocar com seus dons e falar: olha, eu tenho isso. Eu não sei se vocês querem usar ou não, mas eu tenho isso aqui para ofertar. Né? E eu quero entregar e ser pobre o suficiente de falar, use ou não. Mas eis-me aqui, né? E realmente, quando a gente vai se colocando ali com os nossos dons, nossas virtudes e nossas limitações, porque também fazem parte, né, de todo o processo, nós vamos viver nessa graça de liberdade, né, como você ia dizendo, né, essa graça de liberdade, de nos colocar abandonados e pobres nas mãos de Deus e sermos enriquecidos com, né, esse mistério da vontade de Deus sobre a nossa vida, né, e também com a ação do Espírito Santo que vai fortalecendo os nossos dons e os nossos talentos, multiplicando, como diz na passagem, né, multiplicando esses dons e esses talentos. Mas, enfim, é isso, né, é incrível não só as vocações, né, mas é incrível também esse chamado à santidade e que Deus, ele de fato, ele elege, né? É muita coisa para fazer diante da necessidade da humanidade, né? Ele elege pobres, né? Aleijados, coxos, né? Mas ele capacita, né? Assim como Abraão, assim como ele capacitou Moisés, assim como ele capacitou em toda a história da igreja, né? E ele te Ele sabe capacita. trabalhar com instrumentos insuficientes. Exatamente, sabe